Então, vamos começar a nossa atividade de hoje, nossa lição de hoje. Eu só queria dar um reporte para alguns irmãos aqui de umas situações. O pastor Gilberto Estevam, ele é o idealizador do método de alfabetização pela Bíblia, é um homem de Deus, né? Mas é um homem já idoso. Ele teve essa semana um acidente em casa, ele quebrou o fêmur, teve que ser hospitalizado, aí demoraram a fazer a cirurgia dele, porque ele também acusou Covid, aí agora, né, ele está no hospital, já foi operado, mas está afastado da família, né? E a esposa dele entrou em contato comigo dizendo, o pastor Ronaldo está precisando das orações dos irmãos e também se alguém puder de alguma maneira contribuir, né, para ele, porque ele usa muitos medicamentos e agora vai precisar de uma assistência em casa, que vai ficar de cadeira de roda, né, de cama. Ela passou um Pix para mim aqui, o número de um Pix, do celular do Banco Santander. Eu vou dar esse número para os irmãos aqui, se os irmãos puderem ajudar em alguma coisa, a gente vai ver o nosso material, o que a gente pode pegar e vender para poder ajudá-lo. Se os irmãos quiserem anotar, e eu vou pedir, Vaninho, para você colocar no chat também, aí depois se alguém quiser. Gilberto Estevam, celular 41 99 888 1917. 41, que é Curitiba, 99 888 1917. Nesse momento, qualquer quantia, várias pessoas colaborando podem, né, ajudar a minimizar aí a situação do pastor Gilberto. 41, que é Curitiba, 99 888 1917. Pode ter certo que você está abençoando um homem de Deus, um homem dedicado, uma pessoa, mesmo fazer também a minha colaboração e ver o que a gente pode fazer aqui, Vanilda, vendo material de coisa para poder ajudá-lo. A outra coisa, irmão, essa semana foi uma semana assim meio complicada para mim, né? Eu vou pedir as orações dos irmãos pela minha sobrinha, Manuela. Manuela nasceu dia 2, na quarta-feira, no mesmo dia que a sogra da minha irmã faleceu. No mesmo dia, foi interessante, né? Isso de alguma maneira mostra pra gente que o ciclo da vida é um negócio assim interessantíssimo, né? Uns estão partindo, outros estão chegando, mas isso na família assim, né, que nós somos muito próximos, irmãos e tal, causou assim meio uma comoção, uma mobilização, né? Então, no mesmo dia eu estava no hospital tentando ajudar a minha irmã que estava ficou internada, né? A menina, ela já foi liberada, mas a menina continuou lá, porque minha irmã teve diabetes gestacional e a menina nasceu, quando ela nasceu, nunca vi isso, né? Porque a menina nasceu, na hora que nasceu, ela evacuou e aspirou fezes, a menina, a criança, né? E aí ela teve que ir para a UTI, para tomar antibiótico e tal, e ainda não deram os resultados das coisas. A minha irmã disse que aparentemente a criança está bem, né? Mas só o fato da mãe ir para casa e a criança ficar, né, gera aquela apreensão. Então, peço a oração dos irmãos pela vida da Manuela. Tá bom? Bom, é isso. Reporte semanal das coisas, né? Muitos. Então, ontem eu estava indo com o esposo, depois fazendo um sepultamento. Cara, coisa interessantíssima. A vida é um negócio complicado. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui nessa noite, felizes, né? Estamos aqui na Escola Bereana. Cara, a Escola Bereana é um negócio... Eu amo estar aqui nesse local, né? Vir aqui, aprender a palavra de Deus. E hoje teremos a presença, né? O prazer de escutar um dos caras que eu... Aliás, essa semana sábado passado, esses caras, Edivanei, pastor Gilson Paulo e o Alex, com requinte de crueldade, fizeram uma live fantástica sobre a Bíblia, que eu vou te dizer, meu irmão, pô, prateleira de cima, parabéns, que valeu muito boa mesmo. E na quarta-feira os irmãos puderem assistir depois a live do NPC também, foi bem interessante, né? Eu já cheguei pelado, que eu cheguei no hospital faltando 1 minuto para... Eu tive que parar no meio do caminho, eu até avisei a eles, né, que eu estava vindo de Santa Cruz para cá. Ela foi ter bebê lá em Santa Cruz, mas Santa Cruz é longe, mano. Santa Cruz é longe, sei lá, meu irmão, é montanha de Seir, é para aquele lado lá, onde vivem os amalequitas, os midianitas, é muito longe. É, muito longe. Tem que paciência para chegar lá, né? Então, aí quando eu voltei, tive que parar no meio do caminho, por causa do negócio da live, porque não dava mais tempo de chegar em casa. Mas, olha, vamos lá. Vamos ouvir então hoje o Alex, a lição
mantendo boa, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, porque se eu não fizer isso aqui, tem gente que me chama atenção, até no chat, né? Vamos orar, né? Vou pedir para o Fernando, o pastor Fernando, que está aqui para fazer uma oração pela vida do Alex. Como eu disse, tenho sempre um prazer em assisti-lo, porque o nosso coordenador pedagógico aí prende e manda soltar, né? Tudo bom? Daqui a pouco teremos mais gente aqui, em nome de Jesus. Pastor Fernando, por favor, ore aqui pelo Alex. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, nós queremos, Senhor, te render graças pela feliz oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos aqui na Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com o Teu Santo Espírito, para mais uma vez, Senhor, estarmos com os nossos corações abertos, prontos a receber a boa semente, que é a Tua palavra, Senhor, e sermos instruídos nela, para que possamos ser melhores crentes, Senhor, melhores cidadãos, melhores seres humanos, Senhor, que possamos ter bons relacionamentos na história da nossa vida, aqueles relacionamentos que não prestam, nós colocarmos de lado, Senhor. Que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada um dos Teus servos que aqui estão, dos Teus filhos também, que através das redes sociais estarão sendo ministrados também, que eles tenham toda a atenção como se estivessem aqui neste local. Abençoa também Teu servo, nosso querido diácono Alex Rodrigues, que irá ministrar, Senhor, esta aula abençoada. E nós sabemos que sairemos daqui melhores do que entramos, sairemos daqui abençoados, porque através do Teu Filho, Senhor, nós seremos instruídos na palavra. Nós oramos também em favor do Teu servo, o nosso querido pastor que sofreu esse acidente. Te pedimos a sua plena e total recuperação, Senhor. Que ele possa, Senhor, receber de Ti graça, força, que todo o seu sistema, todos os seus órgãos e toda essa fratura, ela possa, ó Deus, se recuperar, pode ser, a sua perna possa ser recuperada de toda essa fratura, meu Deus. Tu és o Deus que se chama Já. E nós te pedimos e intercedemos em favor do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos, a paz do Senhor Jesus. Maravilha estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma vez. Uma sexta-feira abençoada, o clima está maravilhoso, principalmente aqui dentro, né? O pessoal pede até para diminuir ali. Não, está muito frio, isso é benção. Queridos, quantos irmãos vão tomando assento? Gostaria de dar alguns anúncios antes de iniciar a aula. Antes de falar do nosso título, que hoje estudaremos os limites para um bom relacionamento. Antes, gostaria de anunciar o material. Os irmãos, ao adentrarem aqui no auditório do DINC, repararam que tem ali uma estantezinha com alguns livros. São os livros de minha autoria, pela misericórdia do Senhor. Tive a oportunidade, o privilégio de escrever esses livros. Esses livros eles têm sido usados em algumas instituições, como principal bibliografia. Nas nossas próprias revistas de Escola Dominical do Central Gospel, tem as referências do nosso livro, que eu trabalhei lá um tempo e, de vez em quando, saem nossas referências. Nas orientações pedagógicas, quem tem a revista de professor, tem um conteúdo adicional escrito em azul. A maioria são tirados também desses dois livros, Didática 1 e Didática 2, graças a Deus. E esse livro, no ano de 2017, ele entrou como bibliografia para quem fizer prova para oficial de carreira do quadro técnico da Marinha. Quem quiser ser de licenciatura, está lá no edital, na página 87, tem que estudar o conteúdo desses dois livros ali, Didática 1 e Didática 2. Amém? Esse livro eu vendo geralmente a R$30 na internet, e o frete está R$ 11,45, então dá R$ 41,75. Se você quiser hoje, eu trago ali somente 5 unidades. Porque eu tenho outros lugares que eu faço venda, livrarias, lojas virtuais, então não posso ter uma quantidade grande. Eu trago a R$20 esse livro hoje ali que você quiser. Pode dividir em 2 vezes, 3 vezes, no débito, crédito, fazer Pix, pagar depois. Se o irmão quiser levar, tá bom? Didática 1 e Didática 2. Eu tenho também o Comunicação Dinâmica. Também só tenho 5. Lá eu vendo a 20, aqui eu trouxe a R$10. Quem quiser, esse aqui é um curso que nós montamos para os obreiros aqui da igreja. Fizemos em 2 etapas, que tinha muita gente matriculada, muito obreiro, e depois virou um livro.
deu certo, né, o curso, para preparar a comunicação dos obreiros, então transformamos em um livro e estamos vendendo aí nas filiais de igrejas que nós andamos, tá bom? Então, no final, quem quiser, eu estarei lá perto da estante, tem maquininha de débito, crédito, o que você quiser levar aí o livro. Faculdade Vitória em Cristo. Pastor Ronaldo ali é o vice-reitor da faculdade. E se você entrar no site lá, faculdadevitoriaemcristo.org, para conhecer a plataforma, ou conhecer a faculdade, ou ainda não vai fazer o bacharel, vai fazer depois, na primeira turma, segunda turma, ou já fez, você tem a opção de entrar ali em cursos de extensão. Tem pelo menos 12 cursos, curso do pastor Ciro, da irmã Elisete, pastor João Caetano, pastor Renan de Mello, curso do pastor Ronaldo, e tem um curso meu lá, de comunicação dinâmica. E esse curso, ele estava R$200 e pouco para fazer o curso todo, com material didático, apostilas, de interação, certificado, tudo incluído. E agora, desde novembro, teve a Black Friday. Então o pastor baixou para 1/3 o valor do curso e está mantendo até hoje. Então, oportunidade, eu não sei até quando ele vai segurar, porque já acabou a Black Friday há muito tempo, né? Qualquer hora vai voltar o preço normal de 200 e pouco. Então, você pode fazer, olha, que é R$100, faz o curso todo. Paga em 10 vezes de R$10. Tá bom? Quem quiser. Ou fazer outro curso que está lá na plataforma. Os cursos que eu falei de liderança para mulheres, mulheres vitoriosas, curso até para música tem. Então, tem muito curso lá, pelo menos 11 ou 12 cursos de extensão, que vai te dar uma bagagem para o seu crescimento. Com certeza vai agregar valor em vossas vidas. Amém? Então, pode entrar lá no site, custa nada você conhecer a plataforma. Outro anúncio, a Fábrica EBD. O pastor Ronaldo falou muito bem semana passada. A lição de hoje, eu precisava buscar subsídios, eu precisava buscar imagens. E o primeiro lugar que eu pensei, Fábrica EBD. Fui lá na fábrica, baixei a imagem da lição, baixei os slides, baixei subsídios, conteúdo adicionais, tem tudo. Tudo que alguém que gosta de estudar a Bíblia, ou é um professor de escola dominical, e até secular, você pode buscar o conhecimento na fábrica. Milhares de artigos. Ontem mesmo eu assisti, foi na quarta-feira, a live do pastor Ronaldo, do NPC, fiz até print das imagens, mas tem vários artigos lá. Núcleo de política de conservadorismo. Tem coluna, tudo que você precisa saber da Bíblia, as coisas mais difíceis, a explicação do pastor Livelto. Tem coluna de blogs do pastor Silas, pastor Renan, pastor João Caetano. Tem muita coisa na fábrica. E essa semana, na página inicial, estão os 3 últimos artigos. E está o meu ali do meio, ó, mecanismo pedagógico, desempenho do professor e desenvolvimento do aluno. Então, quem é professor, eu aconselho, dá uma olhada nesse artigo que eu escrevi. Você vai ver que tem coisas interessantíssimas que você tem que aplicar em sala de aula para o seu desempenho e para o desenvolvimento do seu aluno. Amém? Amém? Vai lá na fábrica e conheça a fábrica e comece a utilizar o conteúdo da fábrica. Vai mudar a sua vida. Crente docente. Isso aqui é um colaborador nosso. Estamos numa sociedade, numa parceria de sucesso. O pastor Ronaldo citou a live, foi essa aqui, ó, a excelência da Bíblia. Está disponível no YouTube. Vai lá, entra no YouTube hoje, você vai assistir uma live completa sobre a excelência da Bíblia. Pastor Gilson Paulo, professor Edivanei, nosso vice-superintendente da EBD, e eu lá aprendendo com eles. Excelente, foi de grande valia aí essa live que nós fizemos. E hoje, além da aula da Bereana, está disponível desde 18 horas um áudio, um podcast sobre a lição de hoje. Você pode ir andando no ônibus, no BRT, no metrô. Eu mesmo trabalho de metrô, às vezes só tem besteira no Facebook, né? Aí eu boto no YouTube, boto no áudio, no podcast e vou aprendendo. É bem melhor. Já que não pode mexer os braços, vai assim, né? Nem marmita eu levo mais, que arrebentava tudo, a vasilha, então... Aí agora eu vou ouvindo o podcast. E você também tem a chance, ó, de graça. Vai lá e ouve o podcast. Você vai conhecer o canal Crente Docente. Semana que vem vai ser inaugurada a loja virtual do Crente Docente. Vai ter livros que eu estou vendendo nesses preços promocionais, vai ter tudo. Vai ter caneca, material de gráfica, roupa. E tudo preço popular, para você ser abençoado. Tá bom? Entre no canal do Instagram, todas as redes sociais, Crente Docente. Vai agregar também muito na sua vida. Mais um anúncio, está acabando, pastor. Esse aqui é o curso CPF, curso do pastor Fernando. É o CPF, né, pastor Fernando? Ah, não, o CFEC. É, porque o pastor Fernando é o coordenador geral, né? Há mais de 20 anos. Curso de formação de educadores cristãos. Na nossa igreja, há uma exigência que você tenha uma habilitação específica.
E essa habilitação é o curso de formação de educadores cristãos. Não significa que você fazendo o curso, você vai dar aula, vai ser professor. Não, você pode descobrir sua chamada, confirmar, ou descobrir que não era a sua chamada ser professor. Não sabemos. Mas é importante você fazer o curso para se habilitar. Ou você já é professor há muitos anos e quer se aperfeiçoar, novas tecnologias na educação, novos recursos institucionais, a escola nova, o que está acontecendo. Ou você está começando e quer se formar como professor. Tem a chamada, tem a vontade, gostaria de conhecer mais, gostaria de trabalhar nessa área aqui na igreja, nem que seja como colaborador. Então, está aberta aqui a oportunidade. Eu mando vocês correrem. Por quê? Desde a pandemia, estamos há 2 anos sem ter esse curso. Ele tinha todo ano, acontecia todo ano. E acontecendo todo ano, 100 vagas acaba rápido. E agora que está 2 anos sem ter, nós estamos começando hoje praticamente a anunciar para fora. Então, vai preencher as vagas rápido. No final, quem quiser, conversa comigo ali. Tem as informações básicas aqui. Quem quiser informações adicionais, converse comigo também lá perto do livro no final. Tá bom? Você conhece alguém que está esperando abrir um curso para professor aqui da igreja? Chegou a hora. O curso está aberto. O coordenador geral está ali, pastor Fernando Monteiro Bessler. É o contrário, né? Bessler Monteiro. Vamos lá. Como de costume, eu gosto sempre de dar umas dicas para professores. Até porque muita gente daqui está se renovando, mas principalmente online. Cada vez que a gente ministra uma aula trimestral aqui na Escola Bereana, nós vamos ver ali o chat do YouTube, geralmente dá 5.700 visualizações, e muita gente nova entrando, conhecendo, perguntando, gente de todo o país e até do mundo. Gente da Rússia, de Portugal, tem muito assistindo. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre Entenda a Sua LPD. O que é a LPD? LPD é a sua revistinha. LPD porque o nome é Lições da Palavra de Deus. Existe LPD de diversas editoras, CPAD, Betel, várias. A que nós utilizamos é da editora Central Gospel. Então, nós vamos aqui conhecer um pouquinho da nossa lição. Primeiro mês do ano, janeiro, você vai estudar a lição o ano todo, 4 revistas. Já que estamos na primeira, eu vou dar aqui algumas dicas para você entender e usufruir melhor quando for estudar a sua revista. Amém? Vamos lá. Entenda a LPD. Primeiro, título e data de aplicação. Logo no início, tem um campo aqui, ó, no meio da revista, com dia, mês e ano. Ou seja, ela não tem que ser obrigatoriamente aplicada somente no domingo na igreja. Você pode fazer um grupo familiar, um grupo de estudo no seu trabalho, hora do almoço, botar a data que foi aplicada e ministrar uma aula, ministrar um curso com a revista, que é o chamado estudo de células. É muito bom. Você pode fazer. Então, tem ali um espaço para você colocar a data da aplicação. E tem o título. Qual é o título da revista? Da revista não tem título. Isso é um engano. A revista tem um tema. O tema da revista, as leis do relacionamento. Esse é o tema da revista. Trabalhado esse tema, foi dividido em 13 títulos, ou seja, 13 lições. E a lição de hoje, lição de número 6, tem por título Os Limites para um Bom Relacionamento. Ok? Então a revista tem o tema trimestral, que é dividido em 13 partes, ou seja, 13 títulos. Cada lição você estuda um título. Aí ali de verde, texto bíblico básico. O nome já entrega, né? Texto, quem estuda hermenêutica vai ver que é um grupo de palavras. Bíblico, grupo de palavras da Bíblia, lógico. E básico, é o basilar. É o que vai te dar o fundamento para montar a revista. Para montar os tópicos, subtópicos, objetivos, etc. Então, geralmente, está logo na primeira página, o texto bíblico básico. Aqui o nosso hoje é Atos 8, do 9 ao 13 e do 18 ao 20. Tá bom? Esse é o texto bíblico basilar, básico. É dele que sai o conteúdo todo que você vai estudar na revista que vamos estudar essa noite. Geralmente, esse texto ele dá subsídios para ser montada uma lição com 10.450 caracteres, mais ou menos. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. É a base, 10.450 caracteres. Passar disso, a revista fica muito extensa, significa que você não consegue ministrar em 50 minutos. 50 minutos é o termo padrão, é o tempo de aula padrão para uma aula proveitosa. E quem fala isso é a ciência, que é a pedagogia. Aula significa espaço de tempo destinado às atividades de ensino. E esse espaço de tempo padrão é de 40 a 50 minutos. Nunca passando de 50 minutos. Mas isso é num domingo, é na sua classe. Aqui é uma escola.
Por isso que aqui eu vou ministrar a aula em 50 minutos. Por isso que eu comecei fazendo anúncios, estou falando dicas, porque a aula propriamente dita vai dar uns 50 minutos. Tá bom? Isso é uma aula, 50 minutos. Quem num domingo não consegue ministrar em 50 minutos é porque não se preparou bem para ministrar. E também quem corre demais acaba com 20 minutos também, significa que não se preparou bem. Uma aula padrão, ela termina entre 40 a 50 minutos, sem passar disso. Amém? Texto áureo, a linha amarela. Saímos do vermelhinho, fomos para o verde, agora estamos aqui nessa faixa amarela. Texto áureo é o versículo chave da lição. Chave. A palavra diz, né? Chave é o que vai abrir. Você precisa dele para funcionar, para abrir as coisas. Texto áureo vem do latim, textus aureus. Significa texto escrito com linhas ou fio de ouro. Ou, simplesmente, texto de ouro. E alguns falam mais bonito, texto bordado a ouro. Como se você fosse bordar e a linha fosse uma linha dourada. Tá bom? Significa que é o texto mais importante para a sua meditação semanal, até que venha a próxima lição. Significa que se faltasse luz agora, um tiroteio na penha, todo mundo corre, vão para suas casas. Se eu conseguisse ler o texto áureo, você já teria condições de desenvolver o tema da lição. Você ia meditar nele, ia se aprofundar, ia provocar em você a vontade de pesquisar acerca daquele tema. Então, olha a importância do texto áureo. Tanto que a Bíblia tem seu texto áureo. João 3,16, todos conhecemos. Qualquer crente conhece. A porta da casa. Tem que abrir. É o texto áureo. E está lá, né? João 3,16. Se não tivesse Bíblia, fôssemos um país comunista, está proibido, vai ser queimado Bíblia. Mas você decorasse o texto áureo, você conseguiria pregar, pessoas aceitariam o Senhor, se renderiam a Ele, você tinha plantado a semente. Olha a importância do texto áureo. Por isso que a lição tem o texto áureo. E tem gente que às vezes não dá importância ao texto áureo. Lê e acabou. Não medita, não fica na semana toda meditando o que significa, não marca a palavra-chave, não pesquisa o contexto do texto áureo. Ele é muito importante. Próximo. Subsídios para estudo diário. Fica ao lado do texto áureo. Ao lado aqui, ó, o meu está todo marcadinho, que eu li todos, estudei todos. Para segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E sábado. Por 6 dias. Quando você lê o texto áureo e depois você lê um subsídio desse na segunda-feira, sua mente abre. Vai fazer um paralelismo, que é uma outra ferramenta da hermenêutica. Eu falei do texto, a outra ferramenta é o paralelismo. Tem outra ferramenta que é o contexto. E tem a última ferramenta que é a inferência. 4 ferramentas. O professor tem que dominar e manejar bem as 4 ferramentas da hermenêutica. Tá bom? Então, quando você lê o texto áureo e vai lá na segunda-feira, sua mente vai estar aberta. Na terça, mesma coisa. Na quarta, Deus vai falar contigo coisas novas a semana toda acerca daquele tema. É muito importante o subsídio para estudo diário da nossa lição. Ok? Próximo, objetivos. Objetivos é meta a ser alcançada pelos alunos. Mas existe uma diferença entre meta para objetivo. A gente tem que ter cuidado. Qual é a diferença então, Alex? Veja, se eu chegar aqui e falar assim, uma coisa utópica. Meu objetivo é comprar um helicóptero. É um objetivo? Sim ou não? É. É uma meta? Não. Olha a diferença agora da meta. Meu objetivo é comprar um helicóptero em até 2 anos. Quando eu estipulo um prazo, adiciono um prazo para o meu objetivo, agora eu tenho um alvo, eu tenho que correr atrás, tenho que acertar em tanto tempo. Agora eu tenho uma meta. Então, meta é mais importante que o objetivo. E a nossa meta é cumprir a lição toda, o conteúdo todo, ser ministrado com feedback positivo em 50 minutos. Isso é uma meta. Então, nós temos 3 objetivos que serão transformados em 3 metas. Então, por isso que na sua revista tem objetivo. Na do aluno não tem, então o professor tem que pelo menos citar. E na hora de citar para o seu aluno, tem uma fraseologia padrão. Você pode até variar um pouquinho ela, mas palavra-chave não pode. Exemplo, vou citar um objetivo. Ao final da aula, todos vocês, ou os senhores, deverão estar aptos a 2 pontos. Aí você vai citar os objetivos. Então tem uma fraseologia padrão antes de citar os objetivos. E é obrigatório você fazer isso. Vai despertar a cabeça do aluno, vai dar aquele sinal de alerta. Opa, o que é importante vai vir agora para me marcar. É assim que estuda para concurso. Ok? E os objetivos, eles são colocados no verbo, na forma infinitiva. Sempre. Infinitivo. Quando eu citar a frase, ao final da aula, todos deverão ser capazes de, 2 pontos.
Aí eu começo a citar os objetivos da lição. Compreender, citar, enumerar, identificar, saber. Não é assim? Como está aqui o de hoje, a frase padrão da revista. Ao término do estudo, o aluno deverá ser capaz de entender, compreender e concluir. Então, os 3 objetivos aqui. Alex, poderia ter mais objetivos? Poderia. Mas corre o risco de não se conseguir alcançar eles até o final de 50 minutos. Como poderia ter só 2. Correria o risco de acabar a aula muito antes. Então, o padrão, 3 objetivos. Para essa quantidade de caracteres de uma lição, 3 objetivos. Tá bom? E esses verbos que eu falei no infinitivo não são qualquer verbos. São os verbos do domínio cognitivo, que tem a ver com a nossa lição que é de teologia, da área de teologia. Porque existem outros verbos colocados para o domínio psicomotor, para quem trabalha com mecânica, carpintaria, marcenaria, pedreiro, vai estudar coisas de edificações, etc. São outros objetivos. Também quem é da área da saúde, enfermagem, medicina, nutrição, radiologia, são outros objetivos. Aí é o domínio afetivo. Nosso corpo, segundo Benjamin S. Bloom, em 1954, ele definiu que nós trabalhamos nossa mente para cumprir metas educacionais a partir de 3 objetivos educacionais: cognitivos, psicomotores e afetivos. No nosso caso, sempre verbos que têm a ver com domínio cognitivo. Amém? Próximo. Orientações pedagógicas. Que eu falei que geralmente é o conteúdo adicional que está em azul aqui na segunda página da revista. O autor da revista ele coloca algo que ele acha importante para um professor montar aula, que a lição é fácil de montar uma aula para grupo, fazer uma dinâmica, fazer uma gincana, ou dar uma introdução diferenciada. Ele vai colocar alguma coisa, ou simplesmente ele vai citar algo de algum livro didático, pedagógico, para facilitar o estudo do professor na sua ministração, no seu planejamento, para ele montar o seu plano de aula. Tá bom? Então é importante ali as orientações pedagógicas. Até coloquei ali que é um auxílio bem-vindo para a escolha de técnicas e métodos de ensino, bem como seus recursos didáticos. Métodos e técnicas são coisas diferentes. Só existem, no ensino, 4 tipos de métodos. Agora, técnica é infinita. Você pode inventar uma agora. Escolher um método e inventar uma técnica. Agora, método só tem 4. Tá bom? Coletivo, sócio-individual, individual e socializado. Só tem 4. Aí, daí, você viaja. Ainda mais se você for fazendo mestrado, doutorado, e que você começa a inventar técnica. Escrever livro e vai embora. Tá bom? Exemplo, vamos botar na prática? Método é um roteiro padronizado, por isso que só tem 4, não pode fugir disso. Vamos dar um exemplo. Meu amigo Edivaldo aqui. O Edivaldo, há uns 13, 14 anos, nós demos uma aula no Centro de Recuperação de Dependente Químico, lembra, Edivaldo? Que foi filmado pela editora Central Gospel. Foi uma das melhores aulas que eu assisti na minha vida, a aula que ele deu de Apocalipse. A gente não esquece porque a aula é boa. Tem mais de 13 anos. Então, se o Edivaldo quiser fazer uma viagem para Natal, no Rio Grande do Norte, me ajudem aí, gente. Qual seria o método que ele escolheria? O mais fácil, que vocês acham? Custo-benefício? Qual seria o método? Pode falar, para viajar para Natal. Hã? Avião? Vai falando. Ônibus? Vai falando. Pode parar, estou brincando com vocês. Nada que vocês falarem é método. Só existem 3 métodos para fazer uma viagem. Aéreo, terrestre ou aquático. Viu como é que é complicado? Isso é um padrão. Agora, digamos que eu escolho o método aéreo. Aí, vamos para as técnicas. Como que eu poderia ir para Natal? Avião, helicóptero, balão. Tem um padre que foi de balão aí, até morreu. Tem maluco para tudo. Poderia ou não poderia? Pegar carona com um pássaro, sei lá. E o cara vai inventando, nave espacial. Como? Método Felipe. Ah, transladado. Máquina do tempo, né? Entrou aqui, celular. Tá vendo? Então, são várias técnicas. E assim é na educação. De posse de um método, você vai desenvolvendo, conforme você vai conhecendo o sistema, a sua turma, o aluno, as coisas, as novidades, vai desenvolvendo técnicas. São várias. Que a técnica é a operacionalização do método. E você também escolhe os recursos didáticos. Recursos didáticos é a mistura de recursos instrucionais com material didático. Material didático é Bíblia, caderno de anotações, revista. E recursos instrucionais? No caso, eu estou usando o projetor multimídia. Está projetando ali os slides no PowerPoint. Poderia outras
Tecnologia da informação também é infinito. Gamificação, aí tem Kahoot, tem Google Form, tem milhares de coisas. Por isso que é bom você fazer um curso para se atualizar. Não é verdade? Então, eu estou usando isso aqui. Tem gente que chama isso aqui de data show, né? Data show não existe há 25 anos. Quando o professor pegava uma tela colorida para botar no computador para projetar algo colorido no retroprojetor, que também já não existe mais. Que abria aquela boca amarela, retroprojetor, né? Aquela lâmpada queimava, se fechasse, aquela ligada. Tinha que o professor ficar desenhando na transparência a noite toda para dar aula no outro dia. Agora, facilidade. Tá bom? Vamos lá. Comentário da lição. Comentário é a lição propriamente dita. Nós vamos entrar daqui a pouco. Você vai desenvolver o conteúdo, vai ter uma introdução ou palavra introdutória, vai ter o tópico com seus subtópicos e a sua conclusão. E durante ela pode conter boxes, geralmente com a cor diferente para chamar a sua atenção, ou uma indicação de um livro, uma bibliografia, ou um autor famoso citou a frase, ou um versículo importante da Bíblia. Boxes. Pode ter tabelas, gráficos, mapas, como tivemos muito na revista passada. Usamos muito a geografia bíblica, que é do outro colaborador nosso da fábrica. Busquei os mapas lá na fábrica, para dar a lição passada. Então, você vai desenvolver a lição. E fechando, atividades para fixação, que é a última coisa que tem aqui na revistinha. Geralmente é uma pergunta. Mas, mais interessante ainda é que fossem 3 perguntas. Uma para cada objetivo. Se eu tenho 3 objetivos, eu pego ele e transformo em perguntas. Se o meu objetivo é compreender alguma coisa, no final eu faço uma pergunta daquele assunto. E essa pergunta eu não posso fazer só no final, às vezes, posso fazer durante a aula. Algum aluno pode levantar a mão e fazer a pergunta, aí no final não preciso fazer, já foi feito pelo aluno. Então, a experiência didática do professor, ele vai ter um feeling para poder saber o momento certo, se vai fazer ou não perguntas. Ou pode fazer dinâmicas, ou pode fazer uma gincana no final, dividir grupos. Técnicas são variadas. Tá bom? Então, vamos para o que é importante da aula. Acabou aqui as nossas dicas. Bem na hora. Introdução. Nosso assunto, novamente, limites para um bom relacionamento. Então, aqui na introdução nós vamos falar, porque o ensino ele parte sempre do mais simples para o mais complexo. E o mais simples é sempre conceitos. Conceitos é o mais simples. É igual na matemática, eu não vou ensinar a equação de segundo grau. Primeiro tem que ensinar as operações básicas, né? Subtração e adição. Aprendeu agora multiplicação e divisão. Aí um dia vai estudar a equação do primeiro grau. Por isso que, geralmente, na introdução, a gente começa sempre com conceitos. Tá bom? Limite. Limite é uma linha divisória. O respeito ao território dos outros, ou alheio, ou até dos amigos, ou até dos íntimos. Você tem que respeitar. Para isso, a Bíblia nos ensina, fala, chefe, principalmente do inimigo, para não morrer, né? Para não tomar o tiro. A Bíblia nos ensina muito sobre isso. O Senhor Jesus é o maior exemplo de limite. Nós vamos falar um pouco dele daqui a pouco, mas eu já gostaria de introduzir. O Senhor Jesus, ele tinha níveis de relacionamento, porque a lição é limite e relacionamento. Ele tinha níveis. Ele sabia colocar limite, sabia quem ele podia contar alguma coisa, quem guardava segredo, ou quem estava preparado psicologicamente para receber tal informação. Não eram todos. Então, o limite é isso, linha divisória, o respeito ao território. E relacionamento? Capacidade de interagir e conviver bem com seus semelhantes. Quando você consegue interagir, conviver bem, tranquilo, sem moças, sem cismas, sem divisões, você está se relacionando bem. E esse relacionamento, essa interação, ela passa por alguns irmãos da interação, que é a integração, é a aceitação grupal, é a socialização. Juntar tudo isso é a mesma coisa. Mas se você pegar e esmiuçar cada um, tem significado diferente, que tem que um complementar o outro. Não adianta eu querer interagir se eu não sou aceito no grupo. Não adianta eu querer interagir se eu não tenho técnicas ou se eu não tenho a disposição, se eu não tenho a inteligência interpessoal para trabalhar em grupo, ou se eu sou uma pessoa tímida, vou ter dificuldade de trabalhar em grupo. Então, uma coisa complementa a outra. Você tem que desenvolver. Aí vamos para o Senhor Jesus, quando ele queria se relacionar sobre limite. Falava para a multidão, é ou não é? E até alimentava multidões. Mas quando ele queria falar para um grupo mais específico, separou 70 pessoas. 70 discípulos. Bom, o que eu vou falar agora não é para 70, não. É para um grupo mais específico. Vão limitar.
limitou a 12. Foi ou não foi? 12 apóstolos. Depois ele pegou os 12 apóstolos, já eram os homens de confiança dele. O que eu vou falar agora, só 3 podem saber. Separou 3. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. Mas tinha um que era muito íntimo, que Jesus queria desabafar e chamava só ele para conversar. Quem foi? João. São os níveis de relacionamento. São limites. Jesus nos ensina. Nós temos amigos, todos temos. Temos colegas de trabalho, temos parentes, irmãos. A Bíblia diz que é amigo mais chegado que irmãos. Mas nem todos os amigos eu tenho que contar tudo da minha vida. Eu tenho que saber os limites de cada um e tenho que também respeitar o limite dos outros. Também não posso querer me intrometer na vida do outro se o outro não quer me chamar para desabafar, para me contar algo. Então Jesus nos ensina. O homem é um ser social, por isso precisa relacionar-se com outras pessoas. Quem viu o filme O Náufrago? Todo mundo viu, né? Tom Hanks. Ninguém pede filme com o Tom Hanks, né? Tom Hanks não se queima. Tom Hanks, Denzel Washington, nenhum desses faz filme ruim. Pode ver que vale a pena. Me ajudem aí. Ele ficou sozinho numa ilha deserta. Estava ficando maluco. Qual foi a estratégia que ele criou para não ficar maluco da cabeça? E quem era o Wilson? Era um amigo dele? Uma bola de vôlei, que a marca era o Wilson. Ele pegou o sangue dele, fez lá olho, boca, e era um amigo dele, andava com ele, conversava. O ser humano é um ser social, tem que interagir. A não ser que ele tenha um distúrbio psicológico que vá se isolar. Mas quem não tem distúrbio é um ser humano normal, quer interagir, quer socializar. Precisa disso. Prova disso são redes sociais. Pessoas estão até em depressão quando não tem curtida na sua página. Ou foi pouca curtida. Então o ser humano quer se socializar de qualquer jeito. É inato do ser humano. Mas você também tem que se relacionar até mesmo com quem tem dificuldade nesse aspecto. Aí é o mais difícil. Aí entra o cristão. E o cristão não faz exceção de pessoas. O cristão tem que se relacionar com todo mundo. O cristão tem que se dar bem com todos, tem que levar uma palavra. Até mesmo quem não gosta dele, xinga ele, fala mal. O vizinho que não quer saber dele, ele tem que ir lá, convidar para o culto do amigo. O cristão é diferente. Nós somos diferentes. É impossível? Pode ser muito difícil. Impossível não é. Senão a Bíblia não falava para a gente fazer. E esse é o nosso próximo. Porque o próximo não é só quem eu gosto, não. Quem eu gosto é mole. Amar meu filho é mole. Amar minha esposa, meu filho, fácil. Agora, amar aquele camarada que está lá no presídio, que estuprou, matou um monte de criança, é difícil. Mas nós temos que fazer. Eu não estou querendo que ele fique solto, não. Eu quero que ele pague os 50 anos que ele pegou lá. Mas eu quero que ele vá para o céu. Que ele tenha essa chance que nós tivemos um encontro com Jesus. Diga. Então, dar comida para uma pessoa que está lá na rua, ajudar uma pessoa. Há diversas formas. Mas só que quem está na rua, você também às vezes gosta, tem um sentimento de compaixão. O difícil é alguém que fez mal contra você. Que não conhece. Mas imagina você conhecer alguém que fez muito mal a você e você tem que amar ele. É o seu próximo. Tem que se relacionar. Tem que pregar o evangelho para ele. Né, pastor Ronaldo? Nós fazemos um trabalho no presídio, né? Não é fácil. Ronaldo, estou falando aqui agora. Também eles estão no presídio domingo. Vai domingo? Não é fácil. E quando os presos chegam a gente no final da aula, pede oração, a gente quer ir embora, aí faz fila, para eu botar a mão na cabeça e orar. Você não consegue ir embora. Acaba meio-dia, vai embora 2 da tarde. E eles querem contar. É porque quando eu fiz não sei o que. Não me conte o que você fez, eu nem quero saber. Se você me contar, vai me fazer mal. Que eu vou ficar lembrando disso. Eu quero o seu bem, eu quero que você pague toda a sua pena aqui. É 100 anos, eu quero que fique 100 anos. Mas eu venho aqui te visitar, eu trago estudo bíblico, trago Bíblia. É isso que eu quero. Então não me conte o que você fez, não. A última vez que eu fui lá, eles ficaram muito tristes comigo. Falei, quando eu voltar, eu quero ver todos vocês aí. Aí não. Aí é bravo, né? Eles todos pedindo habeas corpus, né? Imagina aí, né? Quero ver todo mundo aqui. Ai. Mas vamos lá. Cada ser social é dotado de uma personalidade. Por isso que é difícil se relacionar, gente. Já ouviu falar? Quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada um tem um DNA, né? Jesus é perfeito mesmo. Aí vem o camarada falar de reencarnação. Papo furado, cada um tem um DNA diferente. 7 bilhões. Que isso? 7 bilhões de personalidades diferentes, meu amigo. É só Deus mesmo. E cada personalidade que vem do grego persona é pessoal. Cada um tem a sua. É a prova de que é pessoal. Cada um tem a sua. Ninguém é igual. Ela é composta por alguns aspectos que variam. São dinâmicos e outros estáticos, mas variam de ser humano para ser humano. Um dos aspectos, temperamento. É difícil
relacionar com pessoa temperamental. Aquele explosivo, né? Sanguíneo. É difícil. Cada um tem o seu. E você vai nascer e vai morrer com o seu temperamento. É imutável. Ele não varia conforme o tempo. Ah, irmão, eu era da Peivirada, eu era estressado, me fechava no Largo do Bicão ali, que é os engenheiros que fizeram aquilo ali, tinha que estar tudo preso também lá, junto lá. Pastor Ronaldo dá aula lá. Pô, ah, bati o carro, ou o cara me fechou, a vontade é xingar, a vontade é xingar. Mas aí você se converteu. 20 anos depois, líder de oração, Deus te usa, batizado com o Espírito Santo. Tem 9 dons espirituais, meu Deus do céu, igual Paulo. Tomou a fechada no Largo do Bicão de novo, depois de 30 anos. A vontade de bater no camarada é a mesma, não muda. Só que agora você aprendeu a contar até 10, né? Você é crente, pensa em Jesus na cruz lá, Jesus tomando chicotada e vai se acalmando. Meu Deus, Jesus morreu por ele e por mim. Aí no final você respira, doido para bater no cara, vai se acalmando, tá vermelho, vai ficando mais... Vai na paz, vai varão. Vai com Deus. Vai. Aí aconteceu comigo, o cara me fechou, rapaz, mas você agora é crente em Jesus, né? Aí eu pensei, povo, caraca, eu fiquei tão irado, eu falei, mandar um gesto feio pra ele, só que eu... Somos um, mano. Foi mesmo, nem lembro como é, graças a Deus, né? Glória a Deus, viu? Cristão é assim, dá vontade, mas se controla, né? Aí vamos lá, falei de temperamento, mas também tem o caráter já muda. No momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passa a entrar no processo de santificação. Aí o seu caráter passa a ser moldado por caráter de Cristo. Como Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você imita o caráter de Paulo, que é um livro doutrinário. Porque você imitando Paulo, você está imitando a Cristo, que é o varão perfeito. É difícil. É um processo. Pode ser que a gente morra no processo. Geralmente, né? Dificilmente vai ser varão perfeito. Mas nós estamos lutando. Estamos correndo atrás de mudar o caráter. Amém? Não estou dizendo que é gente que às vezes... Porque no mundo tem muita gente honesta também. Não estou dizendo sobre isso. Estou dizendo para ter um caráter cristão, que engloba um monte de coisa que nós vamos falar no final, sobre dons espirituais e fruto do Espírito. Tá bom? Então eu falei temperamento, segundo, caráter. Terceiro, somatótipo, ou biotipo, que é a constituição física de cada indivíduo. Cada um tem uma constituição física. É o tal do mesomorfo, endomorfo, ectomorfo. Aí quem é da saúde sabe melhor do que eu. Tendência, né? A engordar, emagrecer ou manter o padrão hollywoodiano. Isso afeta na personalidade. Tem gente que entra em depressão, tem gente que não quer ir à praia porque não está satisfeito com o corpo, não quer se relacionar, não quer vir na igreja porque acha que não tem roupa, que vão falar que ele engordou. Tem gente que não tem um psicológico preparado e sofre nessa área. Outro elemento é a cultura. Tem 2 tipos de cultura, yin e yang, ou especializada e geral. A geral é aquela que a gente aprende de berço, com nossos antepassados. Minha mãe está aqui, minha mãe veio de São Paulo aqui. Chegou ontem. Nosso avô tinha um sítiozinho lá em Santíssimo, né, mãe? Ali depois de Bangu. Então, o dia inteiro chupando manga. Manga e caqui, manga. Na hora do café à tarde, minha mãe, ó, só café puro, com leite não pode, só morrer. É. A gente acreditava nisso, né? Hoje a gente vê, com a ciência, informar, Google vai lá, experimenta e não morreu aí, vê que é mentira. Mas é a cultura geral, muita coisa também é verdade, funciona. Mas o importante é a cultura especializada. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, ó, compartilhando informações. Livro, revista, estudar, meditar, analisar, ler. Aí você adquire a cultura especializada. Isso afeta a personalidade da pessoa. Tá bom? E o último aspecto da personalidade é a inteligência. Veja como cada um tem um aspecto desse. Por isso que cada um tem uma personalidade diferente do outro. E o último é a inteligência. Inteligência é a capacidade de se ajustar a novas situações. Ou a capacidade de resolução de conflitos. Tem gente que tem dificuldade de resolver conflito. Bota mais fogo na lenha. Em vez de apaziguar, que a Bíblia manda ser pacificador, ele não tem essa capacidade, não é um cristão convertido, seu caráter ainda não está moldado ao caráter cristão, e ele bota mais fogo na lenha para ver o circo pegar fogo. Isso está errado. Nós somos crentes. Então temos que usar a inteligência para o bem, porque Deus deu a inteligência para todos. Então temos que usar para o bem. Tá bom? Infelizmente, até a década de 80, só se privilegiava a inteligência lógico-matemática, ou o raciocínio lógico. Quem não conseguia uma pontuação média nesse teste lógico-matemático era chamado de burro. Graças a Deus, pelo judaico-americano da Universidade de Harvard, chamado Howard Gardner,
que era doutor em psicologia, escreveu 40 livros, ele tirou uma pontuação baixa no raciocínio lógico. Ele não era burro, então ele não se conformou. Já estava chegando computadores em Harvard, equipe multidisciplinar de médicos, eletrodos mapearam o cérebro humano e descobriram que pelo menos tinha mais 7 inteligências. E hoje, já estamos com 12 inteligências. Quer descobrir mais? Compre meu livro no final. Ou vai no Google de graça aí, que você acha. Tá bom? Vamos lá. O relacionamento passa pela comunicação humana. O que é a comunicação humana? É a maneira pela qual as pessoas se relacionam, transmitindo e recebendo o quê? Ideias, impressões ou imagens. Vou repetir. Isso aí vai me ajudar a repetir. Amém? Vamos lá. É a maneira pela qual as pessoas se relacionam, transmitindo e recebendo ideias, impressões ou imagens. Isso é comunicação humana. E o ser humano tem que se comunicar bem para se relacionar bem. Ah, mas eu sou surdo. Comunicação não verbal. Ah, eu não estou aqui, eu estou lá na Rússia. Manda um zap de graça. Vai se comunicar com ele pelo zap. Então, todo mundo tem condição de se comunicar. Principalmente nos dias atuais. De pregar o evangelho, de tratar bem, de mandar uma mensagem, uma palavra. Antigamente alguém estava doente. Década de 80, 70. No outro estado. Espera que eu estou indo aí. 3 dias de ônibus no Itapemirim. Para poder visitar o cara que chegava morto. Hoje não, você manda uma mensagem, faz uma oração pelo celular, manda um WhatsApp. Então melhorou muito. Então está facilitado o processo para se relacionar. Mas também está facilitado o processo para o conflito. Você manda um zap, mas você tem dificuldade um pouquinho com a gramática, né? Ortografia. Uma vírgula mal posicionada, em vez de você abençoar, a pessoa acha que você está amaldiçoando ela. Para que falar comigo assim? Não gostei da... Não, mas eu não quis falar isso, mas já era. Então tem que ter cuidado. Comunicação é muito... Pastor Ronaldo é doutor em comunicação. Vamos lá. As pessoas não abraçam qualquer um na rua, nem mesmo levam estranho para suas casas. É verdade. Ou ainda dirigem palavras desconhecidas com a mesma intimidade e conversam com seus amigos. É difícil. Nós temos que relacionar. Agora, intimidade com poucos. Fazer igual Jesus fez. Fala, pastor. Quer falar, pastor Fernando? Mas é o que os antigos falam hoje. Era uma outra época. Igual você deixar o filho na rua, né? Era uma outra época. Hoje está mais complicado, né? Levar a gente para dentro de casa. Vamos lá. O respeito às ordens hierárquicas. Ordem não se pondera. Ordem não se pondera. Mas tem uma exceção que eu vou falar daqui a pouco. Que é essa aqui, ó. As absurdas. A absurda não se cumpre. Ser humano pode dar uma ordem absurda. Pode. Até o pastor Sila pode dar uma ordem absurda. Depois ele pode, falei uma coisa absurda. Vou consertar. Ser humano. Agora a Bíblia, na Bíblia não tem ordem absurda. Tudo que foi colocado para nós devemos cumprir à risca. Senão estaremos em pecado. E pecado é errar o alvo, é andar em desacordo com os preceitos divinos. Porque você não obedeceu a palavra, que nós devemos obedecer integralmente. Por isso, como é que é o alfabeto do crente? Ele não é o ABCD, né? Até o Pelé tem uma música da ABC, né? Esse não é o alfabeto do crente. O alfabeto do crente é OBDC, um pouquinho diferente. Tá bom? Vamos lá. A Bíblia vai nos dar 3 exemplos agora sobre isso. Primeiro exemplo, Simão o mago. Ele se converteu, né, chefe? Mas ele era mago antes de ter um encontro com o Senhor. Mágico, feiticeiro, macumbeiro, eu não sei como é que chamava. Era isso aí. Era ruim. Enganava os outros, como se fosse jogar abuso, esse negócio. Simão, o mago, foi repreendido por Pedro. Mas por quê? Porque ele era mago? Não. Ele se converteu. Ele foi repreendido porque depois de convertido, ele deu um mole logo de cara. Mas ele deu um mole, muita gente critica Simão. Eu não. Eu falo que ele era neófito. Ainda estava aprendendo, estava começando a aprender da Bíblia. É porque ele era novo, ele daí ia aprender. Já estava começando o processo de santificação, início. É isso aí. Ele creu e foi batizado. Largou a feitiçaria. Só que ele queria usar o Espírito Santo como negócio. Por quê? Ele viu os apóstolos impondo as mãos às pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, falando língua estranha.
se convertendo, se batizando. Ele, opa, se eu conseguir esse poder, eu vou ganhar dinheiro. Aí ele chegou para Pedro e falou, quanto custa aí, quanto você me dá esse dom? Né? E já era convertido, então ele deu mole. Né? Por isso que Pedro repreendeu. O dom de Deus não pode ser comprado. Ele creu no Evangelho, mas depois perdeu o foco. Tem muito novo convertido, se converte, vem à frente. Opa, amém. Vem aqui na salinha, ganha literatura. Aí o pastor fala, ó, semana que vem vai começar o seu processo. Lá em cima, na escola dominical, você vai ganhar uma revista, Doutrinas Básicas, para aprender, saber o que é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, o que é o batismo, o que é o dom espiritual. Aí a pessoa, eu venho. Aí não vem mais. Aí fica igual o Simão Mago. Aí começa a fazer besteira. Tem que vir. Não pode queimar etapa. Só quer ficar no templo. Quer comer a feijoada sem antes tomar o leitinho, se você ainda está engatinhando. Vai passar mal, vai morrer. Tem que assistir a aula lá. Eu fiz o discipulado 3 vezes. Já era crente com quase 15 anos. Repetia as 13 lições de novo. Sentado ouvindo. Fazer uma atualização. Relembrar. A Bíblia não fala que Simão perdeu a salvação, não fala. Mas que ele perdeu o foco, foi repreendido, fala. Porque o cristão tem que ser exortado. É o processo. Faz parte. Não pode ficar chateadinho, magoado. Só os imaturos que tomam um aperto, é exortado e sai da igreja. Como? Não foi contra o Espírito Santo. Eu considero que o pecado, como eu falei, a Bíblia, se você ler, é por isso que é importante ali falar Atos 8. Quando a gente lê o 7, vai ver o que ele fazia e o que o discípulo falou fazer. E quando você vê o contexto um pouco depois, você vê que o pecado não foi contra o Espírito Santo. Foi porque ele perdeu o foco, mas a gente não sabe o que aconteceu depois. Ele pode ter voltado para o foco com aquela exortação. Ou ele pode ter abandonado a igreja, a gente não sabe. A Bíblia só conta até ali. Pediu, então já é um sinal de que ele se consertou, né? Mas não, a Bíblia não conta a história depois do capítulo 8, tá bom? Então, primeira história que o autor da revista traz para a gente fazer uma análise. E qual é a análise? Dom de Deus não pode ser comprado. Tá bom? Para você se relacionar com o outro. Por que eu estou falando isso? Que eu vou falar mais na frente de dons espirituais. Simonia é quando você compra cargo na igreja. Também. Ah, por daí que vem Simão, simonia. Né? Porque tinha a indulgência e a simonia. A indulgência é você pagar para ser salvo, ou para tirar a alma do purgatório. E a simonia é pagar para ser padre, ser professor do seminário católico. Tudo que você negocia, quer comprar, coisa que Deus não vende, que ele não faz parte do plano, é simonia, que vem de Simão. Obrigado, pastor. Isso a gente estuda na Reforma Protestante. Que a Reforma Protestante, uma das causas da reforma por Lutero foi que acontecia simonia na Igreja Católica. Filho de rico, já sabe. Opa, tenho dinheiro, vou pagar, meu filho vai ser padre e vai estudar. Meu filho é duro, não tem dinheiro para pagar a Igreja Católica, vai ser plebeu aqui igual os outros. E não vai ter acesso a livro, vai ser analfabeto. Era assim, tá bom? A parábola dos primeiros lugares. Agora vamos para Lucas 14, 8 a 11. Os irmãos podem abrir a Bíblia, eu estou só facilitando aqui o processo, tá? Esses slides vão estar salvos na fábrica. Ah, eu queria os slides, quero usar para dar aula, quero mudar ele e melhorar. Vai na fábrica lá, baixa, vai para o seu computador, para o seu celular, e você vai ter os slides, as referências, ainda vai ter mais subsídios adicionais, um monte de coisa. Parábola de Jesus, foi uma instrução direta que ele deu. Existia um clima de soberba e arrogância. Imagina aí você chegar, ser convidado para um jantar. Você é convidado. Quando chega na casa que você foi convidado, você não está invadindo, você não entrou, você foi convidado. Não tem lugar para você sentar, você vai ficar em pé. Vai sentar no chão. Porque todo mundo correu e sentou na frente. Foi isso que aconteceu. E Jesus deu esse alerta. Deu ruim. E Jesus, ele vai pesado. Ele falou, ó, vou dar uns exemplos aqui. Você está sentando aí, mas o lugar da cabeceira aqui, ó, quem senta na frente aqui, esse primeiro lugar, é para a autoridade, é para quem tem mais honra. Quem tem mais honra. Porque se você sentar, eu tenho honra, você senta. E se chegar alguém com mais honra, antes de começar o jantar? Então era melhor você esperar, né? Se você for convidado, ó,
É você que tem mais honra? Vai começar, pode sentar aqui. Entendeu? Por isso que a gente chama o pessoal para sentar na frente. Agora vocês estão entendendo, né? Semana que vem todo mundo correr para frente. Isso é sério, gente. Eu costumo ministrar em nossas filiais, outras igrejas. Geralmente, né, por educação, a gente que é visitante, o pastor já fala, aqui, irmão, senta aqui na frente, do meu lado. Enquanto ele não faz isso, eu não vou lá no púlpito. Eu sento longe, boto minha Bíblia, me ajoelho dentro do templo e fico lá sentado. Se ele não chamar, eu não vou lá, eu vou ficar aqui até o final. Vou dar aula, volto e sento de novo lá. Não, só se o pastor que chegar a mandar, eu não subo. Eu falo, não, irmão, daqui a pouco eu vou. Esperar o pastor chegar aí. Não vou. Primeiro que eu não sou pastor. Já está aí. Isso é sério. Aqui na igreja, acontece direto. Às vezes a gente chega cedo no culto, aí nos primeiros bancos, tem um monte de esposa de diácono. Aí fala para minha esposa assim, aqui, senta aqui com a gente. Aí eu já olho para minha esposa, já sabe, né? Não é para sentar. Não é lugar de diácono, de pastor. É honra. A Bíblia tem que dar honra a quem merece honra. Então aí minha esposa já senta lá no final, lá perto da porta. Quase na saída. É o nosso lugar. É honra. Ali é para os visitantes, para os convidados, para as autoridades eclesiásticas. Se você não entender isso, mas todo mundo é irmão. Mas tem a hierarquia. E a gente tem que respeitar a hierarquia. O anjo da igreja vai determinar quem são os líderes da igreja. Departamento, pastores. Que são os que tomam conta, que estão orando por nós. São eles. Amém? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sempre existe um convidado de maior eminência. Por isso que é melhor você só sentar-se sobre a vaga. Que aí você garante. Não vai passar vergonha. Imagina aí ter que levantar porque chegou alguém com mais honra. Para vocês já sair envergonhado, não sai? Ou se o pastor fala lá de cima do microfone para o mundo todo ouvir a internet, pode sair desse lugar aqui. Não é feio? Melhor não sentar, não. Não dá esse mole. Não pagar esse mico, não, né? Tá bom? Evite constrangimentos. Quem tem convicção da sua chamada saberá aguardar a sua hora. Um dia você, pastor, foi chamado. Quando você for, e se tiver vaga para o pastor mais novos, aí você vai. Só tem 10 vagas, é os 10 pastores mais antigos, meu irmão. É assim que acontece. Não é, chefe? Vamos lá. Saul foi repreendido por Samuel. Essa aqui já é uma coisa mais grave, tá? Isso aqui não tem a ver com constrangimento, não. Vamos lá. 1 Samuel 13, 4 a 8. A historinha é o seguinte, dessa aqui. Uma batalha, estava reservada uma grande bênção para Saul. Ele ia ser honrado. Era o dia dele. Deus ia abençoar Saul. Olha o que aconteceu. Aí ele marcou o encontro com Samuel, que era o profeta que ia levar a palavra de Deus, que ia fazer o sacrifício, que tinha autoridade para sacrificar. Marcou. Só que Samuel demorou a chegar. Aí Saul, Samuel está demorando muito, meu. Vou sacrificar. Ele era rei, mas ele não era sacerdote e nem profeta. Cismou. Aí foi lá e sacrificou. Aí chegou Samuel. Quem mandou você sacrificar, rei? Olha só, o homem de Deus como é que tem honra. E tem moral, tem autoridade. E não sei, você demorou. Demorei, mas eu cheguei. Se eu demorasse 1 ano, era para sacrificar daqui a 1 ano. Perdeu a benção. Perdeu. E outra. Não era. Era poder de Deus. É igual o Sansão também pensava que era ele. Deus determinou os ofícios, cada um no seu quadrado, meu irmão. O rei tinha a função de governar economicamente e militarmente. O profeta era um homem que Deus falava e ia levar para o povo que Deus falou. E o sacerdote é o contrário. O povo procurava o sacerdote para levar a causa para Deus. Samuel era profeta e sacerdote. Mas o rei não era nem profeta nem sacerdote. Não podia sacrificar, que era a função do sacerdote. Isso é muito sério. Às vezes você quer dar uma de pastor, mas você não é pastor. Não é isso? Uma vez fui visitar uma igreja, o pastor Ronaldo sabe, eu não vou citar aqui. Eu sou diácono. Aí o pastor, Alex, dá a bênção apostólica. Eu não dei. Falei, pastor, não sei não. Eu sabia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu sei porque eu aprendi com o pastor Santos 20 anos ouvindo, mas eu não sou pastor. Então você tem que ter cuidado com isso. Isso é muito grave. Alex,
quando a gente estuda o livro das crônicas, né, dos reis de Israel, a gente vê até alguns que começaram até bem, né, a jornada nessa parte administrativa e de gestão. E aí quando eles, na fase da vida deles que eles resolvem quebrar esses princípios do que eles foram designados, eles vão arruinar a vida dele, da família, e da geração. É. Se for no caso dos reinos do norte, as gerações vieram todas desgraçadas porque do erro dos antepassados. Já no Reino do Sul houve uma sucessão, né? Bom e ruim, administrador bom e ruim. Porque observava, era idólatra, e um monte de coisa. Vamos lá. Seria o maior dia da vida dele, como eu falei, ó, cada um no seu quadrado. Seria, né? Seria. Perdeu. Isso aqui é interessante. Respeitando limites pessoais. Me ajuda aqui com essa figura, gente. O que está escrito aqui em português? Círculo de confiança. E ó, você não pode ficar de fora. Que filme é esse aqui? Entrando numa fria. Ele queria porque queria estar dentro do círculo de confiança. Mas durante o filme todo ele estava fora. Foi ou não foi? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Primeiro você tem que saber se você faz parte do círculo de confiança. Hã? Ah, todo mundo assistiu. Quem não riu, eu duvido alguém não ter rido com esse filme. Todo mundo assistiu. Que isso? Eu não acredito. Eu não acredito. Vale a pena. Círculo de confiança. Aí eu já faço uma pergunta para a gente depois entender o que eu estou querendo falar aqui. Quantos mandamentos tem na Bíblia? Me ajuda aí, me ajuda aí. Quantos mandamentos? Quantos? Quase. 613. Errou por 100. Tá quase. 100. Ah, isso aí. Mas viu que ele sabe, porque falou 13. Vamos lá. Muita gente pensa que são 10 mandamentos, né? 10 mandamentos é o decálogo. Pense comigo. O povo ficou 400 anos servindo no Egito. Esquece lei. Se libertou, mas não perdeu ainda os costumes. Queria até voltar para o Egito, com saudade. Como que Deus daria 613 mandamentos de uma vez? Eles não aprenderam nenhum. Tem que ser doses homeopáticas. Deus sabe tudo, né? Então Deus chamou Moisés lá, ó, toma, a tábua, 10, decálogo. Para o povo tomar um choque e começar a saber o que é lei de novo. Depois eu vou dando mais. Então ele deu os principais ali e depois foi dando. Total 613. Na Talmud, né, que é a tradição oral da coletânea judaica, chama de mitzvot. 613 leis que Deus deu no Antigo Testamento. Para o povo cumprir. É difícil cumprir uma. Lembrar, imagina gravar 613, né? Por isso que o judeuzinho lá fica com aqueles filactério na cabeça, né? O nome disso? Para ficar lendo e gravando lá, mexendo a viram na televisão? Um negocinho aqui, mexendo a cabeça para decorar as leis. Não é fácil não gravar. 613 mandamentos. É muito. Tem que respeitar os 613. Hoje, infelizmente, nas escolas não ensinam nas crianças nem os 10. Imagina 613. Mas vamos lá. A Bíblia é um livro de leis, mandamentos, doutrinas, preceitos. A Bíblia é o chamado arcabouço normativo. O que é um arcabouço normativo? Pastor Ronaldo gosta dessa palavra arcabouço, né? Arcabouço. É todo aquele conjunto de coletâneas que é importante para a nossa pesquisa. Não é um livro para ler e acabou, já li, encosta, não. Toda hora tem que estar consultando e tirando o ensinamento e aplicando. É o arcabouço normativo. Medita de dia e de noite. Ok? Deus estabelece limites que não podem ser ultrapassados. Dos 613 mandamentos, a grande maioria são proibitivos, coisa que você é proibido de fazer. Dentre leis cerimoniais, espirituais e cívicas. Tudo proibido, 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 proibido. Quase 2/3. E 1/3 é o que você pode fazer. Pouquinho. Comparado ao 2/3. Olha como é que é a Bíblia. Por isso que não é fácil ser crente, não. O cara que fala que é fácil ser crente é maluco. Não é fácil ser crente. Sobre pena de punição, se você não cumprir ainda esses mandamentos. Punição. Mas vamos lá. Pastor Fernando falou uma coisa muito importante. A gente não ensina nem os 10, imagina os 613. Deus já sabia disso, da dificuldade. O que Deus fez?
Deus fala agora a Jesus, o verbo, se fez carne, habitou entre nós. O que Jesus fez? 613 mandamentos, é mandamento pra caramba, ainda mais nessa cultura agora greco-romana, hein? Acabou de sair da civilização romana, já tinha vindo de cativeiro babilônico, nem o hebraico falava mais, misturou babilônico com o hebraico, começou a falar aramaico. Como é que eu vou fazer o povo gravar a lei? Já foi um trabalho violento de avivamento através da palavra com Neemias e Esdras, muito difícil. Aí vem Jesus, pô, civilização romana, dominante do momento, a língua do mundial é grega, e agora, aí, Jesus é Deus, né? Vou dar 2 mandamentos. 2. Se fizer os 2, você está cumprindo 613. Olha só, cara. Só Deus mesmo. Quais são os 2? E ao próximo como a si mesmo. Ser amar a Deus sobre todas as coisas, vai colocar ele no lugar de destaque, não vai dividir a glória dele com ninguém. Reconhecer que ele é o ser supremo, criador do universo. Se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai roubar, não vai querer cobiçar a mulher do outro, não vai matar, e não vai fazer um monte de coisa que a Bíblia fala que não pode fazer. Então, vamos cumprir os 2. Tá mais fácil de gravar agora, né? 2? Melhor. Vamos fazer. É fácil? Continua sendo difícil. Mas agora eu sei quais são os 2. Não tenho que decorar tudo. É difícil de cumprir. Alex, Fala. Mais do que, né, a gente pensar no decálogo, a gente pensar em lei, a gente pensar nos princípios, né, que estão ali evidentes para a gente, e até a gente pensar em Novo Testamento. E vai muito além disso. A história da humanidade, ela tem chegado até aqui por conta desses princípios. Não sei, o pessoal que provavelmente todo mundo gosta de ler, se você for ler os maiores autores, né, os maiores sucessos literários que fala sobre o ser humano ou que fala sobre o desenvolvimento humano, todos eles, sendo cristão ou não sendo, o que eles falam lá é exatamente aquilo que é o norte bíblico. Assim, eles, na verdade, ainda que não tivessem bebido da própria palavra, o ser humano, implicitamente, ele vai ter na essência a influência dos princípios bíblicos. Não há como se furtar disso. Então é um negócio assim poderoso. E é verdade. É inato do ser humano. O ser humano, mesmo que nunca tenha encontrado o Evangelho, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele faz errado por escolha. Vamos lá. Aí, o autor da revista traz 4 exemplos aqui de coisa que não respeita o limite no relacionamento. Poderia trazer outras coisas, mas ele preparou uma aula de 50 minutos. Então ele destacou 4 coisas para a gente comentar. Amém? Primeiro, o intruso. Quem é o intruso? É o que se mete onde não é chamado. Está cheio. Dentro da igreja tem. Tem gente que você não chama, o cara vai, te persegue, vai atrás de você. Você está indo lá para Bangu, o cara quer que você dê carona ele para Copacabana. Quase falta entrar no seu carro, não é? Tem de tudo. Quer sentar na janela, não é para sentar no primeiro banco que é do pastor, ele senta. Ainda bota 10 Bíblias para os amigos. No congresso, intruso. Ele vai, chega com 10 Bíblias. O irmão está vendendo livro? Não, é para guardar lugar. E sai, vai para o shopping. Volta depois, 3 horas, com o lugar reservado. É intruso, não é o lugar. Ele está ocupando um lugar que não é dele. Está lá em Gálatas 2,4. Está em referência lá. Um exemplo. Segundo, o maldizente. Maldizente invade a intimidade alheia em busca de informações para semear contenda. Está lá em Romanos 1,30. Tem gente que é assim, fica tentando descobrir as coisas. Curioso. Fica fuçando o Facebook. Aí ele... Já aconteceu comigo. Claro que eu não vou dizer o nome, mas eu vou dizer o que o cara fez. Caraca, Alex, tu viu? O irmão da igreja postou uma foto de sunga de banho na praia. O irmão tal fez, bom, nem quero saber, não me conta isso aí não, cara. Cara, de sunga de banho na praia, eu quero saber que o cara postou foto. Tem a ver com a vida do cara, rapaz. Não, mas tá no Facebook, eu não... Pior ainda. Ainda mais que é homem que eu não vou olhar. Aí, segundo... Ainda quer fofoca. Cara, quase eu chamei ele de Sérgio Moro, fofoqueiro, cara. Sérgio Moro. Maldizente.
Para quê? Mas a intenção é semear contenda. Porque aí você já espalha para outro ou vai reclamar com o irmão. Ou vai dizer, eu vi, me contaram e começa. A intenção dele é semear. Às vezes, não é a intenção dele, mas o diabo está usando ele para isso. Porque no meio do trigo tem o joio. É bíblico, não estou inventando. A gente sabe que é o funil. É chato falar isso? É. Mas aqui é um público maduro. Não estou falando para novo convertido. É um funil. Na hora de ir para o céu, meu irmão, entrou numa boca gigante e sai fininho, pinguinho, meu irmão. Para o céu vai ser assim, infelizmente. É estreita. Entendeu? Cara, num culto público, se eu estivesse pregando na igreja, eu não ia falar isso para ninguém ficar triste. Mas é a verdade. Porque está cheio de gente no meio aí, em vez de se preocupar com a própria vida, está querendo fazer fofoca, falar mal do outro, gerar contenda. Está cheio. E o que quebra a confidência? Já é mais um fofoqueiro, né? É o complemento. Quando deposita confiança em nós, nosso dever é fomentar a reconciliação. Somos parte do mesmo corpo. Essa interação que eu falei, a socialização intensa, a integração, ser aceito no grupo. Por isso que tem que ser harmonioso, para conviver bem. Ah, mas eu não me relaciono bem com a pessoa. Faz o básico. Dá a paz do Senhor, dá um abraço, dá um sorriso, faz de longe. Faz o básico, trata bem. Não fica de cara feia, fechada, não vira a cara, não faz isso. Até porque, o que adianta eu ficar em contenda com o irmão aqui? 30 anos. Tem um irmão lá da igreja. Tem gente, eu já vi crente falar assim, ó, meu santo não bate com dele. Já vi. Aí eu, que isso, rapaz? Eu tomei um susto assim na hora, né? Mas o que adianta essa contenda? Aí chega lá no céu, vai sentar na mesa do meu lado comendo comigo todo dia, durante a eternidade toda. Não é melhor fazer as pazes logo? Vai cear junto lá com Jesus, todo dia na bênção, ficar louvando do meu lado. Louvor lá, santo, 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 te abraçado. Então faz logo as pazes agora. Não adianta arrumar contenda com o irmão. Tá bom? Quebrar a confidência. O que eu falei de Jesus no início? Níveis. Às vezes a culpa não é nem do fofoqueiro, porque ele não aguenta. Tinha um personagem da Praça Nossa, minha boca é um túmulo. E contava tudo, meu irmão. Não segurava nada. Então, às vezes, a culpa é de quem conta, porque não sabe para quem está contando. Tem que saber. Alex, Jesus fez isso. O cara que coça, ele tem até uma tática, né? Toda segunda a gente está fazendo uma live lá no Cristo Docente, que é tipo um devocional da lição. Aí eu estava falando lá assim, o cara recebe uma informação, é uma confidência. Acabou ali. Só que o cara que coça, ele já tem até uma tática para poder ele levar isso à frente, que é o seguinte, bom, se a pessoa me contou porque ela confia muito em mim, então o que eu vou fazer? Eu vou contar para alguém que eu confio muito. Só que a pessoa que recebe a informação também confia em alguém. E aí, daí a pouco, então acabou, quebrou a confidência do... Por isso que Jesus falava, vou contar para todo mundo. Depois Jesus falou, não, essa aqui que eu vou falar agora é só para 70. Opa, agora é muito importante, só para 12. Alex, a Ivana diz que essa pessoa tem um dom para ser jornalista. Porque ela recebe a informação, para passar para... não é? Apura às vezes ou não, né? Ou não, e veicula, não. Né? Veicula a notícia, para que todos saibam, né? Fala o jornalismo. Tem a veia chamada veia jornalística. Né? O pior de todos esses aí é o curibicil. Curibicil? É, uma mistura de curioso, ridículo, bisbilhoteiro e imbecil, Meu tudo Deus junto. Curibicil. Vou anotar essa também. Outro. Os abusos em nome do amor cristão. Existe um monte de abuso, tá? Vou dar um exemplo básico. Você vai, amor cristão, vou fazer uma doação aqui para o morador de rua. Aí você chama um monte de holofote, né? Faz selfie doando a bolsa. Peraí, de novo que não saiu boa foto. Me devolve a quentinha. Agora sim, desembacei o celular. Toma de novo a quentinha. Abuso. Isso não é amor cristão. Para aparecer. E tá, esse eu dei um exemplo. Tem vários tipos de exemplos que a gente poderia dar aqui sobre abuso do amor cristão. Principalmente quando há condições socioeconômicas diferentes. É um. Pô, chefe, o senhor vai derrubar metade dos evangelistas aí. Pô, mais da metade. O senhor vai quebrar todo mundo. Na hora do almoço. Mas ainda bem que o pai do senhor acolhia todo mundo, né? Pior é quando fala assim, corre, sai escondendo tudo dentro do forno.
E finge que a gente não fez nada. Quando for embora, a gente come. É uma tática. É uma tática. Vamos lá. Romanos 5:5. Condições socioeconômicas diferentes atrapalha muito. Graças a Deus, nossa igreja é uma igreja muito diferente, muito peculiar. Eu já visitei muito lugar, no Brasil todo, até fora. Olha só, na nossa igreja é tão interessante que pode estar sentado aqui, 3 bancos, né? 3 bancos. Pode estar sentado eu, do meu lado pode estar sentado um promotor de justiça, ou um juiz, ou um deputado federal, né? Do meu outro lado pode estar sentado um irmão, Gari da Colube, com um emprego excelente hoje, muito buscado, concurso. Mas veja, todo mundo sentado um do lado do outro. Troca às vezes o pão com vinho. É assim. Isso é crente. Mas tem lugar aí, não sento próximo, só sento no primeiro banco. Se não for lá em cima, eu não sento. Tem gente que é assim. Acha que tem muita coisa. Aí morre, fica tudo aí, né? Nada disso vai entrar no céu. Soberbo. Não adianta. É o que a Bíblia fala de acumular tesouro na terra. Não vai servir para nada. Vai servir para os parentes que ficar vivos, ficar brigando em família, pelo que você deixou. Você não vai levar nada. A gente vê exemplo, Agnaldo Timóteo, um monte de gente aí, ó, família caindo na pancada aí sem se falar, querendo matar o outro, os bicheiros querendo matar o outro por causa de herança. Então não adianta. Não adianta. Quando a gente morrer, meu irmão, todo mundo no mesmo nível. Você pode ter uma diferente cultura, uma parte socioeconômica diferente, mas quando morrer, vai todo mundo morar no céu, vai ganhar roupa igual, tudo igual. Só o galardão que alguns que pregarem, que ganharem almas, vai ter uma medalhinha diferente lá, alguma coisa que vai diferenciar e todo mundo vai falar que ele ali ganhou alma. Só isso. O resto, todo mundo igual. Aí eu vou falar aqui das 3 peneiras, já que o pastor Ronaldo falou da veia jornalística, de passar. A gente sabe nem se a apuração é verdade, né, pastor? Vamos lá. Primeiro, eu vou contar essa história, alguns já devem conhecer. Quem estudou administração ou fez uma pós-graduação na área de gestão, deve conhecer essa história. Mas a grande maioria, com certeza, não o fez. As 3 peneiras. Reza a lenda que isso é da época de Aristóteles. Não sei se é verdade. Tá bom? Mas vamos lá. Reza a lenda que numa empresa, o funcionário chegou para o chefe, falou, chefe, o senhor não sabe da última, olha o que aconteceu com fulano, vou te contar. Aí o chefe, para, opa, calma aí, por que você vai me contar? Antes de você me contar, você já passou essa informação nas 3 peneiras, pelo crivo das 3 peneiras? Que peneira, chefe? Passei não. Então, vamos passar agora comigo. Primeira peneira, peneira da verdade. Isso que você vai me contar acerca do teu amigo, é verdade? Eu não sei, chefe. Como assim não sabe? É porque me contaram, me disseram, ouvi falar, estão falando por aí. Não existe isso? E tem gente que repassa a informação, sem saber a veracidade da informação. Então a primeira peneira é o crivo, já ficou ali. Esse funcionário já tinha que ter parado por ali. Mas o chefe falou, vou te ajudar para você aprender as outras. Vamos para a segunda peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai me contar acerca do seu colega? Se fosse com você, você gostaria que os outros ficassem contando por aí? Ah, comigo não, né, chefe? Pô, minha vida, tá vendo aí? Já não passou pela segunda peneira, que é da bondade. Tem que ser bom, tem que ter amor ao próximo. Tem que ter compaixão, que é o sentimento de se colocar no lugar do outro. Então também já morreu ali. Terceira peneira, é a peneira da necessidade. O que isso vai melhorar aqui no trabalho se você me contar essa informação? O que isso vai agregar valor na nossa vida, no seu desempenho profissional? Nada. Então, meu irmão, também não passou na peneira da necessidade. Essa informação é totalmente irrelevante. Geralmente, é assim que acontece. Quando alguém quer contar alguma coisa, não passa nenhuma das peneiras, e às vezes não passa nas 3. Geralmente não passa nas 3. Aí nós vamos aqui, por quê? O crente tem uma mania, e principalmente o crente pentecostal, falando de nós agora. Nós, estou dentro, né, do rolo. Qual é a mania do crente pentecostal? Ele está no primeiro amor. Poxa,
Que beleza. Buscando. Aí ele é batizado com o Espírito Santo. Meu Deus do céu. A evidência é o falar línguas. Então ele fala a língua. Então é a evidência que ele foi batizado. Aí parou. Aí começa a ir esfriando devagarinho durante anos. O batismo com o Espírito Santo é interessante, porque o falar a língua é o menor dos dons. É o menorzinho de todos. A Bíblia diz até que tem algumas condições para você falar a língua. Tem que ter intérprete, tem que ter, edificar a igreja, tem que ter um monte de coisa. Existem outros dons muito mais importantes. E geralmente nós ficamos com a lista de 1 Coríntios 12, do 4 a 11. 9 dons espirituais. Eu também concordo que esse seja mais espiritual, os outros são mais para serviço, etc. Só que são 9 dons. A pessoa fala a língua e não quer buscar os outros. A língua é importante, ok. Mas e os outros mais importantes? Já buscou? Não, parei de buscar. Então continue e volte a buscar. Busque os 9. Ah, mas eu buscando 60 anos, só tenho um. Busque. E se morrer assim? Tá bom. Isso não garante o céu, dom espiritual. Não tem relação com a salvação. É um revestimento de poder para você fazer a obra. Com a salvação não tem relação nenhuma. Dom espiritual. Mas você tem que buscar. Amém? Aí, entra Gálatas 5:23, que a pessoa tem que saber a diferença de dom para fruto do Espírito. Aí sim. Quem evidencia o fruto do Espírito Santo na sua vida, toda vez que receber uma informação, ele vai verificar a verdade. Ele vai verificar se é bom fazer isso. Ele vai verificar se há necessidade de fazer aquilo ou de passar aquela informação. Porque agora ele evidencia o dom, o fruto do Espírito na sua vida. Fruto do Espírito é o que Deus quer ver em você quando ele for buscar para te levar para o céu. Você tem que estar evidenciando o fruto. E é um fruto só. Não são frutos. Na Bíblia não fala de frutos. É um. Como se fosse uma tangerina. Como é que você come tangerina? Vai separando os gominhos, não é? São 9 gominhos. 9 aspectos de um fruto. É uma tangerina com 9 gominhos. Cada gominho você tem que evidenciar que Deus quer ver na sua vida aquilo ali. Aquilo que vai te levar para o céu. Bondade, olha lá a bondade. E está um nome igualzinho lá em Gálatas, bondade. Aí entra benignidade, né? Quais são os outros? Eu esqueci, gente. Eu estou ruim de memória. Vai falando aí para mim os 9. Calma, vamos devagar. Aí, todo mundo falando, pastor. Benignidade, bondade, mais um. Alegria, mais um. Paz, mansidão, temperança. Todo mundo falou aí. São 9. Busque não ganhar os 9. Você já tem. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Deus já te deu esses 9 aspectos do fruto. Você tem que evidenciar, botar em prática. Porque se Jesus voltar, você não estiver fazendo os 9, você vai ficar. E eu também vou ficar se eu não estiver fazendo. Estamos todos iguais. Todos no mesmo barco. Então vamos fazer uma reflexão. Buscar os dons para trabalhar melhor na obra. Todos. E evidenciar o fruto para ir para o céu quando Jesus voltar. Fazer o bem. Porque evidenciar o fruto, cumprir os 9 aspectos, é você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com a si mesmo. Quem evidencia os 9 aspectos nunca vai sair de círculo de confiança de ninguém. Nunca vai estar de fora. Nunca vai ser alijado, ejetado, colocado de lado. Vai ser aquele crente que todo mundo quer ele próximo, orando nas confraternizações, nas reuniões familiares. Vai ser aquele crente, enquanto ele não chegar, nada começa. É diferente do crente repelente, que só quer dom espiritual, mas não evidencia o fruto. Ninguém quer o repelente. Quando fala ele, se fulano não veio, ainda bem. Opa, crente chato do caramba. Tem um monte assim. Não é? Porque não evidencia o fruto. Só busca dom. Tá bom? Então, vamos aplicar Gálatas 5:23 em nossas vidas. Vamos partir para o final. Chaves para um bom relacionamento. Falamos de personalidade. Falamos de círculo da confiança. 2 coisas eu separei. Autoconhecimento e autocrítica. Todo mundo tem que fazer uma autoanálise, porque a Bíblia manda examinar a si mesmo. Então é auto, não é eu que tenho que examinar você, não. Não é o pastor que tem que ficar examinando todo mês. Consulta com o pastor, vou examinar seu nível de espiritualidade. Não existe isso.
A Bíblia diz que cada um examine-se a si mesmo, para saber se você está evidenciando o fruto e está buscando os dons e está sendo cristão de verdade, amando a Deus e ao próximo. Então é importante você fazer o autoconhecimento e a autocrítica. Autoconhecimento, você faz uma pergunta para você mesmo. De que maneira eu me relaciono com os outros? Aí entra naquela, sou crente repelente? Ou sou aquele crente que todo mundo quer que eu participe de tudo, que nada começa enquanto eu não chego? Que quando eu chego, se tiver alguém falando palavrão, para na hora, que ele me respeita. É isso aí, é análise. Isso vai te gerar, para o seu círculo de amizade, para o seu relacionamento interpessoal, um bem-estar físico, um bem-estar emocional e um bem-estar espiritual para a sua vida cristã. Segundo, autocrítica, como eu já falei da Bíblia, ordena. A Bíblia não pede, não sugere, não propõe. A Bíblia não dá dica. A Bíblia ordena, porque como eu falei, o arcabouço normativo é um livro de leis, ordens, ordenanças, mandamentos, preceitos. O que está escrito ali, a gente tem que cumprir. Se não cumprir, você vai ficar. E acabou. E após a morte segue o juízo, não tem mais chance. Estamos vendo nesses últimos tempos uma grande quantidade de morte súbita. Não vou entrar no mérito do motivo. Cada um aí entende conforme sua análise. Mas o que está acontecendo está um monte de morte súbita. E gente saudável. E atleta, do nada. Aí imagina aí você não está firmado na rocha. Você não está refletindo sua vida, não está evidenciando o fruto do Espírito. Do nada, eu estou bem. Estou em pecado, mas estou bem. Quando eu ficar velho, eu me converto e pronto, me salvo. Aí você dá uma morte súbita. Inferno. E quanto tempo eu vou ficar no inferno? A vida toda, a eternidade. O que é 70 anos aqui de prazeres mundanos? 80? Foi muito. Ciência está muito evoluída. 100 anos, tá bom. O que é 100 anos comparado à vida eterna? Não é nada. Então é melhor cuidar da vida eterna. Amém? Isso aqui, ó, quando você crer na Bíblia e aplicar, vai te levar a uma reflexão. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia diariamente, tem que orar diariamente, tem que jejuar. Vai te levar a uma mudança. Lembra que eu falei, mudança? Vai moldar o seu caráter para um caráter cristão, que é o nosso maior exemplo. Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí você vai crescer em estatura, graça e conhecimento, para com Deus e para com os homens. Porque você vai crescer igual Jesus cresceu. Lucas 2,52, 1 Pedro 3,18. E como consequência, esse crescimento vai te dar uma maturidade espiritual. Você vai conseguir até ajudar outros. As dificuldades que você passou nesse processo, você vai conseguir passar experiência para ajudar outras pessoas. Você vai estar no nível de maturidade. Nível de maturidade não tem a ver com tempo de crente. Tem crente novo convertido que tem nível de maturidade maior do que crente com 50 anos, que fica chateado porque o pastor não deu Pai do Senhor. Crente criança. Besteira, pô. Quem tem que me dar Pai do Senhor todo dia é Deus. Eu tenho que estar com Ele todo dia feliz, rindo, dando Pai do Senhor, me abraçando. Pastor é um ser humano. Pode estar no momento ruim, pode estar ocupado, pode ter acabado de fazer o enterro ou ouvido um gabinete de 3 horas, seu tonto. Não me viu. Não, pastor me viu, virou a cara. Ainda fala assim, ainda fala para os outros. Então você vai ter um nível de crescimento, maturidade. Amém? Vamos fechar. Conclusão. Quando o relógio bate ali é porque é 9 horas, hein? Esta linha divisória estabelece limites, chamam de respeito. Eu falei no primeiro slide e voltei para o último. Respeito. Respeitar é ter deferência. Ter deferência é você dar honra a quem merece, respeitar o limite dos outros. Até com os seus mais íntimos, você tem que ter um nível, tem que ter limite. Até com os mais íntimos. Imagina quem não é íntimo. Tá vendo? E fala mesmo. Você tem que ter respeito pelas leis, tanto leis bíblicas como a lei dos homens. A Bíblia manda cumprir também a lei dos homens. Só que tem uma diferença, né? Digamos que eu estou aqui com a Bíblia na mão. E aqui eu estou com a Constituição. A Constituição não vale de nada, ninguém usa mais. Digamos que eu estou com um monte de lei do Supremo Tribunal, que não vale mais que a Constituição. Mas eu estou com a Bíblia. Eu só vou cumprir aquela lei que deram ali, se tiver igual na Bíblia. Se tiver diferente, eu mandando fazer o contrário, eu jogo fora a lei e fico com a Bíblia. Na mão direita é sempre a Bíblia. Tá bom?
Respeito pelas leis, respeito pelo bom senso. Bom senso. Tem gente que tem um simancol, gente. Meu Deus, tem gente que é difícil. Lidar com o público é difícil, né? Imagine um pastor, 20 gabinetes na semana, 20 problemas. Agora, crente que vem em escola dominical, faz uma estatística aí para mim depois, uma pesquisa. Alguém está fazendo faculdade, vai fazer um trabalho com conclusão de curso? Faz uma pesquisa. Estatística de quem vai no gabinete pastoral levar problema. Eu quero que vocês me digam quantos são frequentadores de escola dominical. Se tiver um ou nenhum. Quem não vem é EBD que dá problema na igreja, que é problemático, cresce mal formado. Tá? E respeito pela educação, que é o educere do grego, que é agregar valor na vida dos outros, que é transformar para melhor, que é mais do que ensinar. Ensinar é só colocar uma marca, insignature. Eu posso ensinar para o bem ou para o mal. Eu posso ensinar a fazer uma bomba, que é uma coisa ruim. Mas quando eu ensino para o bem, eu estou educando. Então tem sempre que ter respeito pela educação, para ensinar coisas boas. Amém? Deus abençoe poderosamente. Obrigado, pastor Ronaldo. A paz do Senhor para todos, né? Amém. Amém. Só a paz do Senhor, só porque o Alex falou, se não der a paz do Senhor, o pastor não der, a pessoa fica... Então, já dou um antídoto, né? Queridos, vamos lá? Deixa eu falar uma coisa boa para vocês. Dia 13, sem ser esse domingo agora, que é ceia, dia 13 nós vamos completar um ano da nossa fábrica EBD. Se você não conhece a fábrica EBD, como o Alex falou aqui, é um lugar excepcional, um portal fantástico, onde você tem ali inúmeros subsídios. Nós temos mais de 2.000 subsídios publicados lá em menos de um ano de fábrica. Temos lá mais de 200 artigos novos e um trabalho fantástico lá do Núcleo de Estudo de Política e Cidadania, com artigos atuais sobre temas que, né, de alguma maneira, estão trazendo perturbação para a Igreja do Brasil, para as famílias do Brasil. Então, e nesse dia 13, nós vamos lançar a campanha da EBD do ano. Todo ano, gente, estamos usando a EBD, eu e minha família na EBD, né, eu aqui na EBD. Esse ano, nós temos idealizado pelo nosso querido, né, publicitário Edivanir Fernandes, meu modelo. Por favor, Vaninho, fica aqui. Modelo, manequim, triatleta, coreógrafo, iluminador, maquiador. Olha que essa camisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Aqui, ó, o modelo azul. Ó. Esse modelo azul vai ser usado só pelos professores. Tá? Mas nós pegamos as camisas preta, laranja e branca. Aí qualquer um pode usar, porque a ideia é que, né, somos um na EBD, a gente use a camisa para mostrar o amor que a gente tem pela escola bíblica. A camisa azul vai ser como um segundo uniforme para os professores, que a camisa que a gente tem é muito bonita, mas é quente. Né? E como nós estamos aqui num estado que se assemelha em condições climáticas ao Senegal, um calor do savana africana. Então, algumas pessoas pediram para que a gente fizesse essa camisa mais fresquinha. A camisa azul, então, vai ser usada para os professores, exclusivamente. Mas vocês vão poder usar essa belíssima camisa que o nosso... Uma salva de palmas para o nosso... Cara inteligente e bonito. Né? Então, os irmãos que quiserem comprar, no dia 20 a gente vai fazer essa campanha, né? Inclusive com os professores vão abordar as pessoas pela manhã e à noite, né, no dia 20 e no dia 27, falando dos motivos, as razões que você tem, né, para você frequentar a Escola Bíblica Dominical. Participe, faça investimento, compra a camisa, vai sair por R$35, né? R$35 a camisa. Poxa, de manhã você não tem o que... Meu Deus, é aquela coisa de gente rica, né? Não é verdade, né? Chega de manhã, Vera, meu Deus, né? Aquele closet, o que eu vou usar? Camisa da EBD, né? Olha, é bonita, não é? Então, gente, por favor, né, os nossos amigos internautas, o pessoal os dirigentes de EBD que estão vendo aí, a gente está trabalhando a todo vapor para poder entregar isso aqui para o maior número de pessoas possível. Tá bom? Eu pedi no começo aqui da nossa transmissão que os irmãos anotassem lá um Pix para fazer né, quem quiser colaborar, quem quiser ajudar nesse momento de dificuldade. O nosso pastor Gilberto Estevão, um homem de Deus, né, já é um senhor já de idade, já está passando por dificuldade financeira, precisando lá de um apoio. Pudermos ajudar. Eu falei o número do Pix, alguém anotou?
Anotou? 4199 88 81 917. Ok? Nós vamos colocar na Fábio, colocar nos nossos grupos da Escola Bereana, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. É um prazer a gente ver todos vocês aqui. Deixa eu perguntar, quem está aqui pela primeira vez? Tem gente que está vindo pela primeira vez? Ó, Deus abençoe, prazer tê-los aqui, podem vir sempre. O Anderson está vindo pela primeira vez também, né, Anderson? Anderson estava afastado também da igreja, graças a Deus, voltou, Senhor. Voltou para o Senhor, isso é muito lindo, né? Quando a gente vê um pecador que está... Edivaldo também aqui, ó. O Edivaldo estava afastado, Senhor. Afastado do barbeiro. Afastado do senhor barbeiro, da igreja, afastou de tudo. Né? Mas agora ele vai voltar no barbeiro, se Deus quiser também, em nome de Jesus, cortar o cabelo. Estou brincando com o Edivaldo aqui. Vamos orar, agradecer ao Senhor, gente? Estamos felizes, né? Vamos, vai. O Alex está lá com o material dele lá, que é muito bom. O livro do Alex lá da didática lá, caraca, é muito bom. Não é pouco não, não é pouco não. Tanto que ele falou que virou referência lá para o concurso público, concurso lá da Marinha. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui, por podermos, ó Deus, assistir essa aula tão maravilhosa, tão esclarecedora, Senhor, tão enriquecedora, Senhor, por parte do Alex Rodrigues. Deus abençoe a vida do Teu servo, ajuda, ilumina, Senhor, a sua vida, que Ele possa continuar sendo bênção para nós. Deus, muito obrigado pela audiência, pela presença de cada um dos bereanos que estiveram aqui essa noite, que Tu possa, ó Deus, abençoar as suas vidas, guardá-los, iluminá-los, ajudá-los, fortalecê-los, Senhor, cuidar das suas casas e das suas famílias enquanto eles estão aqui, Senhor, buscando conhecimento. Abençoa, Deus, a nossa escola bíblica dominical, abençoa, Deus, a vida de cada um dos que estão aqui presentes, que nós possamos, Senhor, colocar em evidência o tema da lição desse trimestre, Senhor, nos relacionando bem uns com os outros, relacionando-nos bem com Deus, com o nosso próximo, com aqueles, ó Deus, que precisam da nossa palavra, Senhor, aqueles que precisam, ó Deus, de receber de nós, Senhor, uma palavra da Tua parte. Muito obrigado, Deus, por esta noite, te louvamos, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vão em paz. Semana que vem, gente, quem vai estar aqui ministrando é o pastor Gilson Paulo. Vale a pena, tá? Fera, está aqui ministrando pra gente. Deus abençoe. Paz. Paz. Que isso, tá bonito pra caralho.